Bom, o mundo é das mulheres. A gente tem ouvido tanto isso nesse sentido, né? Mas será que é isso mesmo? E mais imprescindível que isso, será que isso é um benefício? E será que nós nos conhecemos o suficiente, nos entendemos enquanto mulher o suficiente para, então, assumirmos esse nosso lugar no mundo? Fato é que a gente entende muito pouco de si, a gente se conhece muito pouco, a gente percebe-se muito pouco. A gente tem cada vez mais assumido espaços que não eram nossos ou que não tinham tanto lugar pra gente. Dito isso, até mesmo no mercado de trabalho, na economia, na política, e as mulheres têm abarcado muito mais. Mas é inevitável que a gente reconheça que a gente funciona de forma diferente que os homens, que o organismo feminino é diferente do organismo masculino. E eu queria falar um pouquinho sobre maturidade, sobre meia-idade, sobre como funciona o nosso organismo nessa época de vida. Que, na verdade, né, eu posso dizer isso hoje, aos 46 anos, que, sem dúvida nenhuma, eu estou na minha melhor fase, eu estou na minha melhor fase, no sentido de ter energia para fazer, para conquistar, para entender o meu lugar no mundo e para dar o meu melhor. E eu acho que isso ainda é uma crescente, eu ainda tenho um tempinho disso. Mas essa também é uma fase de grandes mudanças no nosso organismo. O Jung dizia, né, que ele diz que é muito comum nessa fase de meia-idade as depressões ocorrerem, tanto nos homens quanto nas mulheres. Isso porque essa fase ela vai mostrando mudanças modestas e sutis. Muitas das vezes essas mudanças passam até despercebidas. Por tantas outras vezes, a gente faz de tudo para conter essas mudanças, não é? E no universo feminino, então, isso ainda, essas mudanças na maturidade, na meia-idade, até pela questão da menopausa, depois a gente faz um vídeo para falar especificamente sobre esse momento, né? Essas mudanças, elas são muito significativas. E muitas vezes, na maioria delas, aliás, elas são pouco entendidas pela maioria de nós. A gente não reconhece que, de fato, isso é parte do processo de desenvolvimento da vida. Então, sim, faz parte dos nossos ciclos. E a nossa vida é marcada por ciclos, né? Falando de desenvolvimento mesmo, não estou falando nem extrapolando nada com relação ao que seja holístico, não. O desenvolvimento humano, nós somos marcados por ciclos, e um deles é justamente na maturidade. E essa, né, a meia-idade, a maturidade, ela vai ser marcada por desconforto. E aí tem uma série de questões que vão estar associadas a esse desconforto. Tem questões físicas, que o nosso corpo ele vai começar a responder de uma forma diferente e ele vai, inclusive, começar a demonstrar externamente questões diferentes. E muitas das vezes, o que a gente está vendo hoje numa crescente, até pelas campanhas publicitárias, pela cobrança de um padrão, né, estético, pelo que é ofertado pelos profissionais, é de que a gente tem que combater isso a todo custo. Então a gente está cada vez mais se submetendo a intervenções porque a gente não aceita as transformações inevitáveis do corpo. E tudo bem da gente fazer uma intervenção aqui, outra ali. Mas será que ficar tão dependente dessas intervenções, será que isso não é uma forma da gente não aceitar esse desconforto que vai começar a acontecer nessa fase da vida? Seja ele estético, seja ele existencial, seja ele emocional? Será que a gente não precisa começar, de uma certa forma, a aceitar os desconfortos da vida e não entender que a gente tem que estar o tempo todo feliz, realizado e saltitante? Tem momentos que a gente não sabe nem explicar, mas que não tá legal, que não tá bom. E aí ou a gente vai recorrer a uma intervenção estética, ou a gente vai recorrer a antidepressivos e ansiolíticos, porque a gente não aceita mais lidar com a dor, com o desconforto. Então, nesse momento da vida, né, na meia-idade, onde muitas vezes acontece uma mudança no contexto profissional, às vezes uma aposentadoria, às vezes casamento ou mudança dos filhos, às vezes um relacionamento amoroso que já está muito desgastado, as perdas físicas. Será que lidar com essas questões, com essas perdas, ao invés de tentar ficar colocando outras coisas no lugar, ao invés de ficar tentando determinar que você tem que voltar à beleza de uma juventude de 20, 30 anos atrás, assim, e será que não tem beleza agora? Será que eu não consigo me aceitar agora, nesse momento de vida? Eu não vou ter eternamente 20 anos, a minha pele não vai ser a mesma de quando eu tinha 20 anos, a minha musculatura não vai ser a mesma, mas eu não estou dizendo que com isso eu não possa melhorar a minha condição, para encontrar um equilíbrio e não para evitar o processo de envelhecimento, de desenvolvimento do meu organismo humano. Então, o que eu queria deixar para esse vídeo é que a gente vai sofrer desconforto nessa nossa chegada à maturidade, mas a gente também vai encontrar muita satisfação. O imprescindível é que a gente tenha um espaço de fala. E nem sempre a gente consegue isso, por exemplo, na população mais carente, né? Esse espaço de fala para dizer do nosso desconforto, das nossas inquietudes, do nosso
sofrimento momentâneo, né? E poder elaborar essas nossas emoções. O ideal é que a gente tenha esse espaço terapêutico para isso, né? Porque os amigos ou a família não vão estar preparados. Às vezes, num grupo de mulheres que estão passando, né, pelo mesmo momento de vida, a gente consiga um entendimento, uma aceitação melhor. Isso é super válido, né? Mas é importante a gente conseguir aceitar o desconforto e ter esse lugar de fala, que seja entre um grupo de mulheres que esteja passando pelo mesmo momento de vida, mas não só como queixa da vida ou como desabafo, né? Como reelaboração. Que seja na terapia e que principalmente a gente entenda que não só aceitar o desconforto dessa época, mas reelaborar, passar por ele de uma forma saudável para a gente chegar na próxima etapa de vida. Isso vai ser durante todo o nosso processo de vida. Se cada ciclo ele é passado de uma forma saudável, eu passo pelo ciclo seguinte sem deixar grandes traumas, sem ficar deixando para trás processos que em algum momento talvez da minha vida eu precise voltar lá para resolver, para, né, dar aquilo como solucionado. Então, que a gente comece a ocupar, a buscar lugares de fala, lugares onde a gente possa externar os nossos sentimentos, as nossas percepções sobre aquele momento de vida. Num grupo terapêutico, na terapia, em canais aqui onde a gente possa, né, ter um tempinho de diálogo, leia mais sobre esse momento de vida, pesquise, vá atrás de se conhecer, de se entender. Não negue as suas emoções. Não negue o processo de vida, o processo de desenvolvimento, o processo do amadurecer e do envelhecer. Você pode até retardar um pouquinho, mas a ideia não é retardar. A ideia é viver o processo da melhor forma possível, com qualidade, com saúde, principalmente com clareza do seu caminhar. Tá legal?